Muito bem, boa noite. Boa noite. Que todos possam se sentir bem na casa do nosso Senhor Deus. É uma alegria muito grande poder voltar até aqui, poder conversar novamente com os irmãos sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu não sei quantos já tiveram o seu privilégio, a oportunidade de garantir o seu maná para 2021, tá? Está na mão do nosso pastor, certo? Isso aqui é o formulário da sua assinatura da escola sabatina. Você preenche, entrega nas mãos do pastor, vê ali o que você vai precisar de maná para o próximo ano, né? E eu acho interessante a frase do maná, a frase que a gente usa como tema do maná, que é cada dia, cada manhã, né? Cada um. Cada dia, cada manhã, você ali com o seu alimento espiritual, tá bom? Então, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos conversar sobre um tema que, particularmente, eu acho muito interessante. Envolve cada um de nós, envolve todo mundo que se acha ou que precisa estar na presença do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 5. Tá? O tema da nossa conversa de hoje, o tema da nossa meditação é a oração do pecador, certo? Então, se você gosta de orar, é com você que a gente quer conversar, e se você se acha pecador, é com você também. Então, está dentro do pacote, tá? Então, Lucas, capítulo 5. Abra sua Bíblia. E já de antemão, informando para você que se você não gosta de ler a Bíblia, você vai gostar hoje, porque a gente vai ler bastante, tá? A gente vai ler muitos versos aqui. Então já deixa afiado aí a mão na Bíblia para a gente percorrer outros versos também. Todos encontraram? Amém? Lucas capítulo 5, verso 8. Contextualizando, o que está acontecendo aqui? Pedro e os seus colegas estão ali pescando, não pescaram absolutamente nada. Aparece Jesus na situação, diz para ele: Pedro, lança as redes de tal lado. Pedro faz isso, consegue muitos peixes. Ele vê que aquilo ali foi uma mudança gigantesca. Ele passou a noite toda, não conseguiu pescar, e aí acontece o verso 8. O verso 8 diz o seguinte, ó: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, por quê? Porque eu sou? Você já imaginou essa oração? Você já pensou como que é a oração do pecador? Eu estava estudando essa história para uma outra situação, para um outro momento, e eu fiquei imaginando o que se passava na cabeça de Pedro para olhar para Jesus e dizer: Senhor, olha, eu sei que o Senhor é o Messias, eu estou percebendo aqui que o Senhor é um homem de milagres, mas se afaste de mim, porque eu sou pecador. Eu fiquei imaginando, rapaz, Pedro é louco, né? Acho que só Pedro faria uma coisa dessa, a gente nunca faz isso, né? E eu descobri, existem outras fases, mas eu descobri 3 fases na oração do pecador que a gente precisa conversar aqui. A primeira fase é exatamente essa que a gente está vendo aqui, é o afastamento. Mas como que esse afastamento acontece? O primeiro verso é esse: nós pedimos para Deus se afastar de nós. O livro Caminho a Cristo, na página 15, ele diz assim, ó: depois do pecado, já não encontrava alegria na santidade e procurava se esconder da presença de Deus. Esta ainda é a condição do coração não renovado. Ele não está em harmonia com Deus, nem demonstra satisfação em relacionar-se com Ele. O pecador não consegue ficar feliz na presença de Deus e evita a companhia dos seres santos. Imagina que agora o pecador, aquele que não tem ainda o seu coração renovado, entenda bem, daqui a pouco a gente vai falar de um outro momento da vida do pecador, mas nesse momento aqui, aquele que ainda não tem o seu coração renovado, ele não se sente feliz em estar do lado de Deus. E é por isso que da boca dele sai aí esta frase, né? Senhor, afasta de mim, eu sou um homem pecador. Existem 2 motivos pelos quais nós queremos que Deus se afaste de nós. Primeiro motivo, primeira razão: nós somos pecadores e não merecemos, não merecemos estar na presença de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, verso 5, esse aqui você não precisa abrir, diz assim, ó: então disse eu, isso é Isaías falando, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse sentimento
esse pensamento de que, olha, sou pecador, ai de mim, eu estou na presença do Eterno, ele pode ser facilmente resolvido. Quando eu penso isso aqui, que Isaías pensou, que Pedro pensou também, olhando por esse lado, isso pode facilmente ser resolvido. Você lembra da história de Isaías? O que acontece? O anjo sai lá de próximo de Deus, tira a tenaz, toca na boca dele. O problema era os lábios impuros de Isaías. Pois, está aqui a solução. Quando é isso aqui, tudo bem. A oração pode resolver. Mas deixa eu te mostrar uma outra razão. A segunda razão está em Lucas 4, verso 22. Aí onde você está, é só você voltar ao capítulo, voltar um pouquinho. Lucas 4, verso 22. E eu quero lhe falar sobre outra situação. Diz assim, ó, o verso 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Estava Jesus pregando, falando sobre a graça, falando que é bom, falando sobre o que realmente o povo precisava ouvir. E as pessoas se maravilhavam ouvindo aquilo. Só que Jesus começa a tocar na ferida de cada um deles. E começa a falar, olha, os profetas, eles vieram até vocês isso desde o tempo do passado. E está aí todos os próximos versos, se você quiser ver, você vai perceber isso. Os profetas, Eliseu, tinha muita gente ali com lepra dentro de Israel, mas por que Eliseu vai curar Naamã? E ele começa a tocar na ferida, e o povo, no verso 28, olha isso aí, o mesmo povo que estava se maravilhando, olha o verso 28, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê? Ira, ficaram irados. Jesus está tocando no meu pecado, Jesus está falando do meu pecado, disso aqui, começaram a ficar com raiva daquela situação. E verso 29 diz assim, levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para que lá o precipitassem abaixo. Né? Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Existe um outro momento que nós queremos nos afastar de Deus, porque nós percebemos que somos pecadores e queremos continuar daquele jeito. O povo de Israel aqui ouvindo, lá dentro da sinagoga, ouvindo a pregação, olha que coisa bonita, falando de amor, do amor de Deus, que coisa bacana. Mas se começa a tocar na ferida, não. Basta, peraí. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos misturar as coisas. E eles começam a se afastar de Jesus e afastar o próprio Jesus. E aí dão um novo significado para aquela oração de Pedro, para a oração do pecador de dizer o quê? Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. E eu quero continuar assim. Essas duas situações, esses dois problemas que nos levam a nos afastar de Deus, é na verdade uma situação que tem vivido, em que muitos têm vivido por ali, e começam a pensar o seguinte, eu sou pecador, este é o meu destino, vou continuar assim, e ponto final. Primeira situação, acabou. Vamos para a segunda situação. Abra sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 4. Só voltar um pouquinho, não perca aí a parte de Pedro, a gente vai voltar para esse Lucas 5:8, mas volte para Marcos, capítulo 4. Nós vamos ver aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 38. Todos encontraram? Diz o seguinte, o verso 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que o quê? Que pereçamos? Mestre, não te importa que a gente esteja aqui morrendo? Sabe qual é a segunda fase? E, na verdade, um dos piores problemas aqui da oração do pecador é que, às vezes, nós queremos dar um jeitinho na situação da nossa forma. E nós começamos a olhar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo com a minha vida? O Senhor não se importa com esse tipo de problema que a gente está passando? Então, peraí. Primeiro erro do pecador. Entenda. Dentro desta fase, primeiro erro do pecador, ele começa a negociar com Deus. Não precisa você abrir, mas lá no livro de Neemias, capítulo 6, verso 9, diz assim, ó, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Então eu orei, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando a gente começa a passar por algumas situações, e aqui está Neemias passando por uma situação muito difícil, nós olhamos para Deus e dizemos assim, Senhor, para resolver esse problema da minha vida é bem simples, Senhor. O Senhor faz assim, depois faz isso aqui, aí depois o Senhor me dá isso aqui, e aí resolve tudo. Estamos quites. Parece que a gente chega num balcão e diz assim, Deus, olha, eu quero aquilo, 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 tá bom?
é o que vai resolver o meu problema. E eu não sei quantos já repetiram esse ditado, alguns até usam ele bastante. Diz assim, Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor me der força... Muitas das vezes nós queremos fazer exatamente isso. Nós queremos partir para frente como se os nossos braços foram os mais fortes, porque foram fortificados por Deus. Então eu posso lutar, eu posso tentar. O pecador, nesta segunda fase, ele começa a olhar para Deus e a dizer o seguinte: Senhor, a minha vida vai melhorar, vai ficar assim 100%, quando o Senhor fizer isso aqui. Esse é o primeiro erro do pecador, nessa fase. Segundo erro, Mateus capítulo 6, verso 7. Abra sua Bíblia, por favor. Volta mais um pouquinho, você que está em Marcos. E volta para a gente ver o segundo erro do pecador. Mateus capítulo 6, verso 7. O capítulo 6 em si, ele é excelente. Se você tiver oportunidade, hoje, amanhã, essa semana, o quanto antes, leia o capítulo 6 todinho. Todinho. Ele tem absolutamente tudo o que a gente precisa saber sobre oração, tá? Capítulo 6. Mas para esse momento, nós vamos ver só o verso 7. Certo? Verso 7. O que diz? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão o quê? Ouvidos. Não, eu vou orar. Eu sei que vai resolver. Não, vamos orar. Está acontecendo um problema, o irmão está passando fome, o que eu vou fazer? Não, vamos orar. Porque se a gente orar, e a gente fica nisso. Não que não resolva, tá? Tem uma frase que muitas pessoas repetem e que às vezes a gente se apega só a ela. Diz assim, a oração tem o quê? Poder, né? Mas a oração sozinha ela não faz nada. Quem tem poder é o Deus a quem nós oramos. Ele tem poder. Ele pode. E para que Ele faça algo, eu preciso me mover também. Não é só orar e esperar que a bênção caia do céu. E aqui, olha exatamente o que Deus está dizendo, o que Jesus está falando nesse momento, explicando sobre a oração, pregando sobre a oração para o povo, dizendo o que é a oração. E ele diz o seguinte, olha, presumem que porque estão falando muito, eles vão ser ouvidos. Ah, Senhor, mas eu estou orando, eu não fui ouvido ainda, o que está acontecendo? Eu vou pular para trazer esse verso para o começo, mas eu vou voltar para ele de novo. 2 Coríntios 12, 8 e 9, Paulo diz assim, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que tirasse esse espinho da minha carne. Eu orei 3 vezes. E aí o que Deus diz para ele? Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E muitas das vezes nós não entendemos que a nossa oração ela não é ouvida por conta da situação. Como assim? Há uma frase muito bacana, me desculpem, eu não vou lembrar quem foi que falou, se vocês souberem, depois a gente fala. Mas que diz o seguinte, às vezes Deus não muda a nossa situação porque Ele quer usar a nossa situação para nos mudar. Decorem? Às vezes Deus não muda a nossa situação porque Ele quer usar a nossa situação para nos mudar. Tem algo ali que a gente precisa aprender, tá? E aí tem 7 pessoas, eu achei bacana isso aqui, quando eu estava estudando esse sermão, eu achei bacana esse artigo, que fala sobre 7 pessoas, tem muitas outras que a gente poderia estudar, mas eu queria separar só essas 7, que as suas orações não são ouvidas. A primeira pessoa está lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 45, diz assim, é a pessoa incrédula, vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Eu não acredito. Porque às vezes eu não acredito que Deus pode fazer algo na minha vida. Pessoa incrédula. Segunda, a pessoa que não se arrepende dos seus pecados. Olha o que diz Isaías 59, verso 1. Vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa lhe ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem de você o rosto dele. E por isso, Ele não irá ouvir você. Você está estranho, né? Você diz assim, porque eu sou pecador, Deus não vai me ouvir? Tem mais. Terceira pessoa. A pessoa que ignora o que Deus diz. Lá em Provérbios capítulo 1, verso 28, diz assim, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor.
Ah, mas eu oro, por que eu não sou ouvido? Por que Deus não responde? Por que Deus não... Vai para a Bíblia. Outra pessoa, a pessoa que não ajuda o próximo. Olha aí, estamos falando sobre amizade e salvação na escola sabatina, né? Fazer amigos para Deus, e às vezes ajudar o próximo faz parte de fazer amigos para Deus. E Provérbios 21:13 diz assim, ó: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Você percebe que forte isso? E às vezes a gente, Senhor, eu estou orando tanto, é todo dia de madrugada, todo dia ali eu estou procurando, por que não está acontecendo? Provérbios 21:13, fecha os ouvidos para o clamor dos pobres, sua oração não será ouvida também. Tem mais, a pessoa que não honra o seu cônjuge, não é sermão sobre família, mas 1 Pedro 3, verso 7 diz assim, ó: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Cuida do cônjuge e Deus escuta a tua oração. Para de cuidar do cônjuge, sua oração é interrompida. Não é tão simples, é uma matemática bem básica, né? Se a gente começa a prestar atenção em alguns versos sobre a oração, a gente começa a perceber por que algumas coisas não acontecem. Tá? E a penúltima pessoa, o hipócrita. Olha o que diz o verso. Para que me ofereçam tanto, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Eu não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Tornaram-se um fardo para mim. Não suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Isso está lá em Isaías. E aí? E por último, para a gente sair dessa fase, né, para ir para a parte boa, né, que só coisa ruim também não dá certo, né? Por último, a pessoa egoísta. Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3 diz assim, ó: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados. E esse aqui talvez resumisse todo o nosso sermão, né? Pedem e não recebem porque pedem exatamente pelos motivos errados. Pedem exatamente, e o final do verso é assim, para gastarem seus prazeres. Então a nossa oração tem alguns detalhes, não é? Quando a gente fala sobre a oração do pecador, principalmente nessa segunda fase aqui, na fase em que a gente se acha prepotente, que a gente se acha que porque eu estou orando, Deus tem que me ouvir, tem alguns detalhes. Eu preciso olhar para a causa da viúva, está lá em Isaías capítulo 1, verso 17. Eu preciso também olhar pela causa dos órfãos, ajudar os outros. E aí Deus diz no capítulo 1 de Isaías, verso 18, ele ainda diz assim, ó: se quiserem e me ouvirem e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas vamos lá, terceira fase, a última fase, a fase que realmente importa para nós, a fase que faz com que a gente possa mudar. Está lá no livro de João, capítulo 15, volta um pouquinho para João. E essa parte aqui do verso de João, eu acho ela interessante, porque ela não fazia parte do sermão até ontem de manhã. Ela não estava aqui dentro do projeto para entrar no sermão, mas na escola sabatina dos jovens, não sei quantos fazem dos jovens, nós estudamos este verso e eu achei interessante usar ele. Tinha outro, mas achei mais interessante usar ele para nós meditarmos aqui no finalzinho da nossa conversa, né? João capítulo 15. Né? João capítulo 15 é o momento em que Jesus fala sobre a videira. Olha, eu sou a videira, vós sois os ramos, né? E aqui tem todo aquele detalhe que Deus fala, que a gente precisa dar frutos, que a gente precisa estar conectado à videira, que nós precisamos estar ali com Deus. E em João capítulo 15, o verso 7, todos encontraram? O verso 7 diz assim, ó: se permanecerdes em mim e minha palavra permanecer em vós, olha como é bonito o final desse verso. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tira-se todos os critérios que a gente já falou até aqui. E Deus fala simplesmente assim, olha, se vocês permanecerem em mim, se vocês fizerem exatamente tudo o que eu estou dizendo aqui, são detalhes que talvez a gente mas Deus está exigindo. Não, são coisas que para a gente colocar em prática os princípios dele,
para que as coisas comecem a dar certo. Se eu quero algo dele, eu coloco os princípios dele em prática. E ele diz, se vocês permanecerem em mim, primeiro ponto. Segundo, a minha palavra permanecer em vocês, se estiverem com a minha palavra, vocês vão pedir exatamente o que quiser. E vos será feito. Já imaginou? Você olhar para o céu, colocar os seus joelhos no chão, você fechar os seus olhos, você fazer ali o seu momento de comunhão com Deus, você dizer assim, Senhor, estou precisando disso aqui, Senhor. E acontecer? Eu não sei quantos já tiveram o privilégio de ter a sua oração respondida instantaneamente. Mas eu lembro de uma situação que eu passei, que quando eu falo sobre oração, eu gosto de voltar nessa situação sempre. Nós estávamos no primeiro sábado da Igreja Adventista lá de Mangueiral, em Horizonte. Era o primeiro sábado de manhã ali, a igreja estava sendo inaugurada, e era uma festa, era uma coisa bonita. Nós saímos para fazer a escola sabatina na lateral da igreja, né, onde futuramente, e hoje já tem, mas onde futuramente seria construída as salinhas da igreja. Nós estávamos ali orando, só que não sei o que aconteceu ali, ninguém percebeu que ao lado da igreja, parede e meia com a igreja, assim a gente diz, né? Parede vizinha da igreja, era um bar. Era sábado de manhã. A gente pensou, não vai funcionar, né? Não é possível. Estavam funcionando. Estavam com som assim nas maiores alturas. Dentro da igreja a gente não conseguia perceber, era fechadinho, tinha acústica, tudo bonitinho e tal. Mas quando nós saímos para fazer a lição dos jovens lá fora, o barulho incomodando. E a primeira oração, uma moça fez a oração e eu lembro que ela disse mais ou menos assim, Senhor, ela não pediu para queimar o som, né? Ela disse, se for possível, né, para o som. E interessante que quando a gente disse amém, o som parou. Foi instantâneo. Eu posso contar essa história porque eu estava lá no momento e vi. Foi instantâneo. A gente disse amém, o som parou. E não voltou a tocar até terminar a escola sabatina. Foi o dia inteiro de silêncio. O dia inteiro que eu digo porque à tarde nós estávamos no Clube dos Gravadores lá e sem som do mesmo jeito. Eu não sei se você já teve o privilégio de ter a sua oração respondida instantaneamente, mas isso dá uma sensação assim, de que eu fui ouvido, de que eu pedi algo a Deus e Deus me respondeu, de que eu olhei para o céu e eu fiz isso aqui, eu permaneci em Deus, a palavra de Deus permaneceu em mim, eu pedi o que eu queria e foi feito. Aconteceu. Essa terceira fase, essa fase da permanência, quando nós estamos em Deus, a oração do pecador não é, entenda de forma nenhuma, o pecado, agora ele se tornou alguém santo, não peca não, ele peca ainda. E aqui eu vou lhe mostrar a última parte. Mas ainda assim, quando ele ora, Deus o escuta. E aí eu queria contar para você, abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1. Eu quero contar uma situação que acontece exatamente no primeiro verso da Bíblia. E com essa situação a gente vai caminhar para o final. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Amém? Alguns já sabem até de cor, né? Outros sabem até no original, de cor no original também. Mas aqui, Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e o quê? E a terra. Gênesis 1, verso 26. Olha o que diz. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 2 versos interessantes, 2 momentos de criação. No primeiro, Deus está criando os céus e a terra. No segundo, Deus está criando o homem. E eu queria voltar você para o original. Quando aqui, Gênesis capítulo 1, verso 1, ele diz criou, ele fala de um verso chamado bará. No original, no hebraico, bará. Que significa que Deus criou algo do nada. Não existia absolutamente nada, Deus criou os céus e a terra. No verso 26, o criar ou façamos o homem, em algumas versões criemos o homem, né? Esse verso aqui, ele usa um outro verbo, que é o verbo assar, que é quando Deus cria algo de uma matéria pré-existente. Ele criou o homem do barro, então ali do barro ele faz algo que é o homem. Vai agora para o último verso que a gente vai ler, Salmos capítulo 51, verso 10. Contextualizados, vamos ver o que o verso 10 de Salmo 51 diz, que também é muito conhecido. Diz assim, ó, Salmo 51, verso 10. E a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi,
conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da Bíblia, nesta primeira palavra aqui, quando ele escreve o seu salmo, ele não usa o verso assar, que cria de algo existente, de um coração. Já tem um coração, Senhor? Cria um. Não, ele usa o verbo bará. Ele diz o seguinte: Senhor, o meu coração não serve para nada. Cria, bará, do nada, algo melhor. Cria um coração puro em mim. Sabe qual é a verdadeira oração do pecador? Exatamente essa. Senhor, eu sei que se eu for fazer algo, se for pelas minhas forças, eu não consigo. Mas eu tenho certeza que o Senhor pode fazer algo melhor de mim. Sou pecador, Senhor. Tenho plena certeza disso. Mas o Senhor pode me mudar. O Senhor pode fazer algo diferente em mim. Martin Lloyd-Jones, que é um dos maiores escritores que a gente tem no cristianismo, ele disse uma frase mais ou menos o seguinte, parafraseando ele: um cristão não é um homem bom, ele é um vil que necessita da graça de Deus. Nós somos exatamente isso. Necessitamos da graça de Deus. Necessitamos de Deus em nós. E na nossa oração, lembre-se, a primeira oração que Pedro faz é horrível. Talvez fosse uma das piores orações da Bíblia, se não fosse a oração de Sansão, que é muito pior, que a gente não colocou aqui. Ele diz: Senhor, eu sou um homem pecador, se afasta de mim. Ou a outra oração que os próprios discípulos fazem também: Mestre, não te importa que pereçamos. Prepotência, a gente acha que Deus pode fazer algo. Não. Aqui está a verdadeira oração do pecador. É olhar para o céu e dizer: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu sei que assim nós conseguiremos melhorar. Assim eu conseguirei ser alguém melhor. Eu quero convidar vocês, eu não convidei com o pessoal do som, então peço desculpa já de antemão, nós cantarmos o hino Nasce em Mim, se for possível, colocarmos aí o hino Nasce em Mim, para que a gente possa louvar a Deus e cantar pedindo exatamente isso, que Deus possa nascer em nós, que Deus possa fazer de nós novas criaturas, e que Ele use o verbo bará, que Ele use o verbo que diz que é para criar do nada, fazer algo melhor, porque Ele consegue fazer algo melhor por nós.